Olá, caríssimo irmão, bem-vindo para a reflexão deste dia 3 de novembro, solenidade de todos os santos. A Igreja no Brasil transfere de 1º de novembro para o primeiro domingo de novembro a solenidade de todos os santos. Então, quando coincide, né, é o mesmo dia, mas quando não, a gente vê no primeiro domingo no primeiro domingo de novembro, a solenidade de todos os santos. A primeira leitura, Apocalipse 7, aquela visão do apóstolo João, que vê uma multidão de remidos, aqueles que vieram da grande tribulação e que traziam vestes brancas e a palma da vitória em suas mãos, porque tinham lavado e alvejado as suas vestes no sangue do Cordeiro, e agora era uma multidão incalculável, né? Depois da segunda leitura, da primeira carta de João, vede que grande presente de amor o Pai nos deu de sermos chamados filhos de Deus e nós o somos, né? Mas ainda não se manifestou o que nós seremos. E depois o Evangelho de Marcos 5, ou de Mateus 5, de 1 a 11, né? As bem-aventuranças. Texto bonito, né, que a gente conhece tanto. Enfim, o que está por detrás da festa de todos os santos? Primeiro, de que o batismo nos constitui na realidade de filhos de Deus. E a plenitude da filiação divina, a manifestação mais intensa de sermos filhos de Deus, é a santidade, como uma decorrência do santo batismo. Por isso a segunda leitura dizia: que grande presente de amor o Pai nos deu de sermos chamados filhos de Deus e nós o somos. Ser filho de Deus, pelo santo batismo, é ser chamado à santidade. Esta santidade que consiste em nós vivermos neste mundo o testemunho de Jesus Cristo, até as últimas consequências, né? Em primeiro lugar, a Igreja reconhece a palavra de Deus, reconhece como a grande expressão da santidade dos seus filhos, o martírio. Por isso se fala primeiro de uma multidão de 144 mil das 12 tribos de Israel, né, 12 mil de cada tribo, que traziam nas mãos as vestes brancas do batismo, ou no corpo as vestes brancas do batismo, nas mãos a palma da vitória, mas estes, né, que estavam diante do trono do ancião, né? Esses são os que vieram da grande tribulação, que lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro, os mártires. Mas depois disso, se nós continuássemos a ler o texto, se diria de uma multidão incalculável. Ou seja, aqueles que dão testemunho de Cristo derramando sangue, os mártires, são seguidos de tantos outros que dão testemunho de Cristo pela sua vida. Se olhamos para a história da Igreja, crianças, jovens, adultos, idosos, sacerdotes, diáconos, papas, monges, leigos, homens e mulheres casados, operários, pessoas de todos os tipos, de todas as raças, de todas as nações, que, vivendo a sua própria vida, permaneceram no testemunho de Jesus até a última consequência, até as últimas consequências. E esse caminho, que é um caminho variado, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os aflitos, os mansos, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz, todos, né, os que são perseguidos por causa da justiça. Tantos caminhos diferentes para chegar ao único lugar que é a santidade. Mas atenção, há uma das bem-aventuranças, ou seja, desta vocação para a santidade, que se diz para todos, né? Se diz que há os que são pobres em espírito, outros que são aflitos, outros que são mansos, outros que têm fome e sede de justiça. Quando olhamos na vida dos santos, vemos que há vários caminhos para chegar à santidade nesse testemunho de Cristo. Alguns pela aflição, como o caso dos mártires e dos confessores, outros pela mansidão, como o caso de tantos santos que entregaram a sua vida devotada ao amor. Pensemos nas monjas carmelitas, nos monges, nas monjas beneditinas, outros que são misericordiosos, aqueles santos que, agindo com misericórdia,
viveram a caridade de Cristo, outros que lutaram pela promoção da paz, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros, Irmã Dulce, São Oscar Romero. Mas a última bem-aventurança, irmãos, bem-aventurados sois vós, ou seja, todos vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós. A última bem-aventurança, ela se realizará na vida de todos os cristãos. Ou seja, esse testemunho de Cristo será sempre acompanhado pelas dificuldades de testemunhar a Cristo. Por isso nós falamos de um combate da fé. Nós cristãos somos combatentes na fé. Estamos num combate contra o demônio, contra o mundo, contra a nossa própria carne, contra o pecado em si. E precisamos permanecer firmes nesta perseguição que nós vamos vivendo, né, e nesses sofrimentos próprios que o mal nos dará. E aqui, meus irmãos, eu chamo a atenção para uma última coisa. A Igreja quer, com a festa de Todos os Santos, fazer com que a gente olhe de maneira mais larga para aquilo que é a própria Igreja. A Igreja de Cristo não é a soma dos batizados que militam nesta terra. Não. Esta é a menor parte. E esta é uma das dimensões da Igreja onde menos se vê esta vitória, porque nós estamos ainda militando. Mas a Igreja de Cristo, ela é composta por aqueles que neste mundo militam, por aqueles que, tendo terminado a caminhada neste mundo e ainda não purificados, vão se purificando no purgatório. Então a Igreja militante, que somos nós, que estamos neste combate da fé, a Igreja padecente, que são os irmãos do purgatório, que intercedem pela Igreja militante, mas estas duas dimensões da Igreja tendem àquilo que está descrito na primeira leitura, a estarem na Jerusalém Celeste, unidos, né, com aqueles que triunfam no céu, a Igreja triunfante. Por isso, meus irmãos, a santidade é a luta que temos para permanecer nesta Igreja, não só neste mundo, não só no purgatório, mas para entendermos que nós somos a Igreja, o corpo de Cristo, a esposa do Cordeiro, estando e triunfando com Ele no céu. Essa é a nossa meta, vivermos neste mundo a santidade, como filhos de Deus pelo batismo, para no outro triunfarmos com Ele para sempre. Nós precisamos lembrar sempre disso e de nunca se esquecer. Somos peregrinos neste mundo e caminhamos pressurosos para a Jerusalém do céu, que é a nossa mãe. Deus te abençoe e que a santidade se renove como um desejo e como um caminho no nosso coração. Amém.